Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só para mostrar o planejamento da aula, vai ser dois momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer alguma aplicação do que a gente viu da aula passada quanto à barreira de potencial, né? Especificamente no caso onde a gente tem o efeito de tunelamento, né? Onde a energia mecânica é menor que a energia potencial U0, né? Que é a altura da barreira, né? De potencial. Depois, no segundo momento, a gente vai fazer várias aplicações, né? O efeito de tunelamento, e no segundo momento a gente vai então começar a analisar o poço infinito, que é um outro tipo de potencial, né, onde a gente vai mostrar que as energias das partículas confinadas nesse poço infinito têm suas energias quantizadas, né. É o primeiro momento em que a gente vai mostrar o efeito de quantização de energia devido a partícula estar confinada, né, numa certa região espacial devido ao poço, né, de potencial, certo? Ah, E vamos começar então. Então, se acontecer alguma coisa, me falem pelo som. Então, o primeiro exercício de fixação, como eu estava comentando, né, é calcular explicitamente, porque na aula passada a gente só derivou as equações, né, calcular explicitamente para casos particulares, né, numéricos, né, as equações que a gente derivou para a probabilidade de transmissão, por exemplo, quando a gente tem o tunelamento. Né. Então, aqui eu tenho o cálculo, né, quero calcular o coeficiente de transmissão, né, de um elétron, cuja energia de repouso é 511 keV, né, kiloelectrovolts, que esse elétron, então, quando ele está livre, né, ele está sujeito tem uma energia mecânica que é 2 electrovolts. Né, 2 electrovolts é a energia desse elétron, e ele vai incidir numa barreira de potencial de altura 4 electrovolts. Então, aqui está um caso claro, onde a barreira de potencial é mais alta, né, a energia potencial é mais alta que a energia mecânica, que é EMEC, né, a energia do elétron. Então, isso vai caracterizar efeito de tunelamento quando a gente calcula o coeficiente de transmissão. Né? E a largura dessa barreira é da ordem de 10 angstroms, né? Ou 10 na menos 9 metros. Então, a gente quer calcular aqui o coeficiente de transmissão T, né? Para o tunelamento. Para calcular a quantidade específica que tem que ser calculada para obter o coeficiente de transmissão, além da largura da barreira, 10 angstroms, né? A gente tem que calcular quanto é que é o número de onda dentro da barreira, que é o K', né? No caso, quando, obviamente, a energia é menor que a energia potencial. Se a gente for na aula passada, né, a gente mostrou que o número de onda da partícula dentro da barreira é proporcional, claro, à diferença, né, da energia potencial e da energia mecânica, né, do elétron, ou a energia do elétron. Né. Aqui eu só estou multiplicando em cima e embaixo por c quadrado para a gente escrever o K', né, o número de onda dentro da barreira, em termos da energia de repouso do elétron, que a gente conhece, e da constante H cortado C, que também a gente conhece numericamente, né, em unidades de Young. Então aqui eu estou fazendo a substituição, né, a energia de repouso do elétron 511 kg 10 na 3, né, electrovolts, as diferenças perdão, aqui está o contrário, né, é o 0 menos Z é o 4 electrovolts, que é a altura da barreira, e a 2 electrovolts é a energia do elétron, né? Como a gente está com unidades de electrovolts em cima, a gente vai escrever, então, o H cortado C em unidades de electrovolts, né? Então, 1973 electrovolts angstroms, né? Ao quadrado. Né? O que vai ser obtido daqui é inverso de angstrom como resultado do número de onda dentro da barreira. Né? Isso dá ordem 0,7, inverso de angstrom, né? Aí a gente vai calcular o argumento da função seno na expressão da probabilidade de transmissão, né, que é o produto K'(A), né, o seno é calculado nesse argumento, né. K'(A), como a gente tem a largura da barreira, que é 10 angstroms, e o K' é 0,7, inverso de angstroms, né, a gente vê que este produto K'(A), né, é da ordem de 7. Né. Isso é muito maior que 1, lembrando que na aula passada, se a gente tivesse a condição de K'(A) fosse muito maior que 1, que é o caso aqui, né, nós derivamos a expressão aproximada do coeficiente de transmissão, né, usando, claro, o valor assintótico, né, para argumento grande ah, da função arcseno, certo? Perdão, seno hiperbólico, né, no caso. Então, no caso aqui, a coeficiente de transmissão é proporcional ao seno hiperbólico ao quadrado, né, do argumento K'(A).
Então, a gente mostrou explicitamente que o caso assintótico é esse daqui, né, para a expressão do coeficiente de transmissão, né. Ele decai exponencialmente, né, cujo argumento da exponencial é duas vezes o produto K' A. Tem um fator na frente, né, que é, se eu escrever os números de ondas em termos da energia e do potencial, né, lembrando que a razão, né, K' por K ao quadrado é basicamente a razão é escrita explicitamente em termos das energias potenciais e da energia, né? Lembrando que o K' é proporcional à diferença U zero e K' quadrado é proporcional ao U zero E, né? E o K é proporcional a E, né? K é o número de onda fora da barreira, onde a partícula é livre, né? Certo? Então, podemos exprimir diretamente o fator aqui que está acompanhando a exponencial em termos da energia e do U zero. Isso é tranquilo de fazer, só colocar aqui as expressões do K quadrado e do K' quadrado em termos da energia. Obviamente, todos os fatores em massa e H cortado são cancelados nessa razão, e o que sobra, no final das contas, explicitamente é esta expressão aqui. Eu tenho 16, né? A razão E sobre o zero e o fator 1 menos E sobre o zero, onde E sobre o zero a gente sabe quanto é que é, vale 1/2, né? A barreira tem o dobro do valor de potencial que é a energia, né? Então, colocando explicitamente, né, então aqui a gente vai ter 4, né, que vai sobrar do 1/2 com 1/2 multiplicado pelo 16, e aqui explicitamente no expoente da exponencial, nós temos 2 vezes o 7,25, né, que é 14,5, e aí nós obtemos quanto é que é o coeficiente de transmissão. Isso é 2,02, 10 na menos 6, né, se quiser transformar isso em porcentagem, pô, divide isso por 100 ainda, né? Mas, a princípio, o coeficiente é da ordem de 10 na menos 6, né? Para este caso aqui, onde a barreira de potencial é o dobro do valor da energia da partícula, né? Do elétron, quando está incidindo na barreira, né? Então, aqui eu vou fazer 2 casos de aplicação das expressões que a gente obteve sobre tunelamento, né? O microscópio eletrônico de varredura e o modelo de Gamow para o decaimento alfa, tá? O microscópio eletrônico de varredura utiliza essa informação sobre como é que é a probabilidade de transmissão, né, de um elétron passando por uma barreira de potencial, desde que a gente conheça a largura da barreira e a altura correspondente, né, e desde que o elétron consiga passar. O microscópio eletrônico, ele avança muitas ordens de grandeza a resolução do microscópio, né? Porque os microscópios ópticos, né, estão limitados pelo comprimento de onda da luz visível, né, que é utilizada nesses instrumentos ópticos, né? Então, a gente consegue uma resolução da ordem de 200, 350 nanômetros, que é mais ou menos a metade, né, do comprimento de onda da luz visível. Então, tem uma limitação da resolução. A resolução é aumentada se utilizar outra técnica que não envolva a luz visível. Isso foi, então, demonstrado primeiro a possibilidade por Binning e Hofer no início dos anos 80 do século passado, né? São funcionários da IBM, né? Que inventaram, então, o microscópio de varredura de tunelamento, o nome em inglês é STM, né? Que é o Scanning Tunneling Microscope. E o que está por trás desse microscópio, justamente como o nome está dizendo, né? É a propriedade de tunelamento de elétrons. No caso, eles vão tunelar no vácuo, né? Em uma certa distância no vácuo, que vai fazer o papel da largura da barreira. E a altura da barreira basicamente é dada por uma diferença de potencial entre o material que está fazendo a foto, né, a análise, e uma ponteira. Já vou mostrar explicitamente. Eles ganharam o Nobel em 86 por essa invenção, né, que é capaz de gerar então imagens reais de superfícies com resolução não da ordem de nanômetros, né, mas sim de resolução atômica, né? A gente consegue ir até picômetros e assim por diante, né? Qual é que é a ideia do microscópio? Vou só aumentar aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Então, a gente tem um material, a amostra, né, que quer ser fotografada. A gente tem uma ponteira, tá, que tem uma ponta muito fina, poucos elétrons nessa ponta da ponteira, certo? É estabelecida uma diferença de potencial entre a ponteira e a amostra, né? E aqui está o zoom, né, da ponteira e da amostra, né?
com a diferença de potencial, a gente vai ter tunelamento dos elétrons da amostra pela ponteira, né? E, obviamente, enquanto a ponteira está passando na amostra, né, mapeando a amostra, vão ocorrer diferentes valores para a distância entre a ponteira e o material, certo? Lembrando aqui já está em escala atômica, né? As diferentes distâncias entre a amostra e a ponteira vão dar origem a diferentes correntes de tunelamento para os elétrons que vão passar tunelar da amostra para a ponteira. Isso é medido a partir de uma corrente, né? Corrente de tunelamento. Então, eu consigo mapear indiretamente a estrutura da superfície, ou a foto, né, entre aspas, da superfície do material, através de se saber a corrente, né, de tunelamento que ocorre, certo? Isso é a ideia geral, tá? São diferentes distâncias aqui no vácuo entre a ponteira e a superfície, vão me dar diferentes correntes de tunelamento, né, que podem ser medidas com alta precisão, com alta resolução, e isso vai me dar um mapa, né, indireto da estrutura da superfície. Esse aí tem um desses ali, né? Ali no IF, ali, né? Ali é onde. Eu lembro que. E no Quartzo Aberto eu fui ali. Isso, nos laboratórios deve ter, né? Esse tipo de. Sim, sim. Ali é onde tem aquele disco de HD grande também, gigante, né? Eu acho que é no mesmo ali, né? No prédio H, né? Tem um. Não, é que tem. Mas tem um outro prédio, sem ser o H, que daí eu acho que é ali. Sim. Bom, isso é a ideia geral, tá? Diferentes distâncias aqui, ou seja, diferentes larguras de barreira vão dar corrente de tunelamentos diferentes. Agora a gente vai um pouquinho uma coisa mais sofisticada, que é o que ocorre quando tem ou não tem diferença de potencial, tá? Claro que agora os conceitos que eu vou falar, vocês vão ter que acreditar, porque a gente vai ver isso depois. Mais adiante, a gente está aqui analisando materiais onde são átomos de muitos elétrons, a princípio são objetos metálicos, né? São caracterizados por metais, onde a gente tem uma série de elétrons quase livres, né, nesse metal. Mas lembrando que aqui o material são constituídos de átomos de muitos elétrons, né? No caso de átomos de muitos elétrons, né, os níveis de energia, né, disponíveis são ocupados desde o menor nível de energia até o maior nível de energia, onde os elétrons vão ocupar, e o maior nível de energia que os elétrons ocupam tem um nome particular que é a energia de Fermi, tá? EF. Então, a energia de Fermi é a energia do último nível ocupado pelos elétrons num material, principalmente num material metálico, né? Certo? Então, aqui em cinza estão mostrados, né, os níveis de energia que estão ocupados tanto na amostra quanto na ponteira, né? Quando não tem diferença de potencial, né? Onde está explicitamente a energia de Fermi no caso da amostra, né? Tanto a ponteira quanto a amostra tem a mesma energia de Fermi, ou da mesma ordem de grandeza, né? Muito parecidas, né? Isso pode ser obtido usando materiais de mesma constituição, né? Tanto para a ponteira quanto para a amostra, né? E lembrando, se eu estou com um elétron quase livre, obviamente tem mais níveis de energia que não estão ocupados aqui na amostra, estão sendo representados por essa parte branca aqui. Os cinza estão ocupados até a energia de Fermi, né? O maior nível de energia. E depois, lembrando que aqui cada nível estão ocupados por elétrons que estão obedecendo o princípio de exclusão de Pauli. A gente tem outros níveis de energia desocupados, né? Mas lembrando que a energia que tem que ser entregue para arrancar esses elétrons que estão nos últimos níveis aqui, ou seja, na energia de Fermi, para sair para o vácuo, né? É justamente a função trabalho φ, né? Então, a distância aqui da energia de Fermi até a energia necessária para arrancar o elétron para o vácuo é a função trabalho φ, que a gente já conhece lá do efeito fotoelétrico, né? Certo? Então, aqui eu já estou representando a função trabalho. Então, eu tenho aqui toda uma série de níveis de energia não ocupados que correspondem desde a energia de Fermi até a energia necessária para arrancar os elétrons do material, né? Que é a função trabalho. Aqui, quando não tem nenhuma diferença de potencial, claro, o vácuo, né, a distância entre a amostra e a ponteira no vácuo é uma distância d, certo? E claro, no vácuo, no ponteira também a gente tem os estados ocupados e os estados vazios. Quando a gente não tem diferença de potencial,
as energias de Fermi, tanto na amostra quanto na ponteira, são da mesma ordem ou são iguais, né? E devido ao princípio de exclusão de Pauli, elétrons da amostra não podem tunelar para a ponteira, porque eles não podem ocupar porque não tem nível de energia desocupado para eles ocuparem, né? Da amostra para a ponteira, certo? Para eu conseguir ter estados de energia vazios na ponteira, né, que vão advir que vão ser ocupados pelos elétrons disponíveis na amostra, eu preciso então estabelecer uma diferença de potencial entre a amostra e a ponteira. Tá? Então aqui a gente vai estabelecer uma diferença de potencial. Obviamente, por exemplo, aqui eu posso colocar o potencial zero, né, na ponteira e um potencial não nulo positivo, por exemplo, aqui na amostra. Com isso, claro, quando eu faço isso, eu estou introduzindo energia na amostra e com isso eu modifico a energia de Fermi correspondente quando eu introduzo a diferença de potencial. Então, a energia de Fermi na amostra vai aumentar de valor, né? Então, eu posso ocupar níveis mais altos de energia quando eu coloco o potencial maior aqui nos níveis de energia para a amostra, certo? Aí sim, como eu tenho desbalanço das energias de Fermi na amostra e na ponteira, agora eu tenho níveis de energia desocupados na ponteira que podem ser ocupados pelos elétrons que estão nas energias, nos níveis de energia maiores na amostra. Aí sim eu posso estabelecer tunelamento, certo? Então eu posso ter tunelamento desde que a gente estabeleça uma diferença de potencial entre a amostra e a ponteira. E aí, claro, a gente vai ter tunelamento. Quanto maior a diferença de potencial estabelecida, né, maior, claro, é a probabilidade de tunelamento, porque a gente vai ter mais, como a gente vai ter um gap maior nas energias maiores entre a amostra e a ponteira, quanto maior a diferença de potencial, maior é a probabilidade de tunelamento, porque a gente vai ter mais níveis de energia vazios na ponteira para serem ocupados. Né? Esse é o princípio do que está ocorrendo aqui quando a gente liga a diferença de potencial. Mas a ideia basicamente é esta, né? Quando tem diferença de potencial, a gente pode ter tunelamento e o tunelamento é cada vez maior se a gente estabelecer diferenças de potenciais maiores. Né? A gente pode também modelar a barreira de potencial entre a amostra e a ponteira. Se a energia que foi introduzida, que é a carga do elétron multiplicada pelo potencial, né, na amostra, né, em unidades de electrovolts, né, for muito menor que a função trabalho, né, a gente pode modelar, aproximar a barreira de potencial como sendo retangular. Então, a gente vai assumir esse limite, né, onde E vezes V, onde V é o potencial estabelecido, né, na amostra, é muito menor que a função trabalho. Nesse caso, a gente pode modelar como sendo uma barreira de potencial retangular, como a gente mostrou na aula passada. Né? A energia de Fermi, claro, está relacionada com o número de onda dos elétrons quase livres, né, que vão tunelar, onde os seus números de onda são K, como a gente mostrou na aula passada. Né? E lembrando que a função trabalho está relacionada com a diferença, né, então, da altura da barreira e a energia dos elétrons na amostra, né, que estão na energia de Fermi e vão tunelar para a ponteira, que tem níveis de energia desocupados. Né? E lembrando que essa diferença do zero e do E pode ser escrita em termos do número de onda, claro, dos elétrons dentro da barreira. Né? Lembra que o K' é o número de onda do elétron dentro da barreira e K é o número de onda do elétron fora da barreira, onde ele é quase livre, né, no caso, na amostra. A gente sabe qual é a expressão da probabilidade de tunelamento, né? No caso, a distância no vácuo, né, entre a amostra e a ponteira é D, né? Isso vai fazer o papel da largura da barreira. E aqui a gente está assumindo, então, que o produto K'(A) é muito maior que 1, né? Então, a gente tem, claro, o produto, tem que checar que o produto K'(A), neste nosso caso, né, onde o electrovolts é menor, muito menor que a barreira de potencial, né, vai levar a poder usar aquela expressão aproximada para a probabilidade de transmissão,
que é como a gente viu aqui no exercício anterior, né? Naquele limite, né? A expressão da probabilidade de transmissão é basicamente proporcional à exponencial decrescente de 2K' A. Né? Obviamente aqui eu vou escrever o K' em termos da função trabalho, né? Explicitamente, como eu estava mostrando. Mas aqui a gente tem aquela exponencial, né? A exponencial e o fator, aquele que depende de o zero e de E, né? Então, se a gente usar a notação para a função trabalho como sendo a diferença do zero e do E, a gente pode reescrever a probabilidade de tunelamento na expressão aproximada, que é essa daqui, ó. Basicamente essa daqui que a gente vai utilizar. Reescreve E o zero em termos da função trabalho. Né? Então, nós vamos obter essa expressão aqui aproximada para a probabilidade de tunelamento. Lembrando que quanto maior for a probabilidade de tunelamento, maior vai ser a corrente, né, de tunelamento. Como eu tenho elétrons que estão tunelando sujeito a uma diferença de potencial, isso vai gerar uma corrente. Essa corrente é chamada corrente de tunelamento. A gente consegue ver que quanto maior for o T, maior vai ser a corrente mensurada lá no aparelho que mede corrente. Então, isso vai depender explicitamente do valor da função trabalho, obviamente, né? E também da distância, né? Da distância no vácuo entre a amostra e a ponteira. Lembrando que enquanto eu estou passando a ponteira pelo material, eu tenho diferentes Ds, né? Ou seja, diferentes distâncias, né, no vácuo entre a amostra e a ponteira. Né? Isso significa que eu vou ter diferentes probabilidades de tunelamento, obviamente diferentes correntes, né, associadas a diferentes Ds. Né? Então, quanto maior o D, obviamente eu vou ter uma diminuição da corrente, quanto for menor a distância, eu vou ter correntes maiores. Né? Obviamente a corrente não depende só, claro, da probabilidade de tunelamento, vai depender também do potencial estabelecido, né? Então, a corrente de tunelamento, ela é proporcional à diferença de potencial, ou potencial colocado na amostra, né, que é o potencial V, e, claro, basicamente proporcional à exponencial, ou seja, a probabilidade de tunelamento, né, que é dada pela exponencial decrescente, onde eu tenho D, que é a distância no vácuo entre a amostra e a ponteira, né? Aqui você consegue ver que quem está acompanhando o D, né, como denominador, é uma quantidade que depende das características do material, né, na forma da função trabalho. Então, aqui eu posso reescrever esta quantidade que está aqui, que depende da massa do elétron e da função trabalho, em termos de um comprimento característico que eu vou chamar de lambda, né? Então, eu posso reescrever o inverso disso daqui, né? Eu posso reescrever como uma quantidade característica de comprimento. Por quê? Porque isso vai estar dividindo uma distância, né? Que é a distância no vácuo entre a amostra e a ponteira. Então, esta quantidade aqui tem unidade de inverso de comprimento, então eu vou chamar isso de um lambda, que, claro, vai depender do inverso da energia de repouso do elétron, né? Eu posso multiplicar por cima, em cima e embaixo, aqui esta razão por ser quadrado, né? E a função trabalho. Então, esse comprimento característico, que vai estar aqui na exponencial decrescente para a probabilidade de tunelamento, vai depender da energia de repouso dos elétrons e, claro, das propriedades do material que eu estou analisando na forma da sua função trabalho. Né? Dá para ver, então, aqui que as duas quantidades principais são a diferença de potencial e a distância, né, entre a ponteira e a amostra, enquanto eu estou percorrendo a amostra. E o comprimento característico depende, então, da função trabalho. Obviamente, você consegue ver que eu vou ter correntes maiores, né, se eu estou com distâncias da ordem ou menores, né, que este tamanho característico aqui, né. Isso vai, claro, nos dar o tipo de resolução que a minha ponteira, que esse microscópio de tunelamento, né, eletrônico vai conseguir, né. Então, o lambda vai nos dar, basicamente, qual é que é a resolução, né, em corrente automaticamente na resolução espacial. Por exemplo, né, se a gente for calcular explicitamente, né, quanto é que vale esse comprimento característico, você consegue entender, né, que a corrente vai rapidamente a zero se D for muito maior que lambda. Né? Se D for da ordem ou menor que lambda, eu não tenho uma grande expressão exponencial e aí eu vou ter uma corrente razoável. Né? Então, variando o D, eu posso ter correntes maiores ou menores, e as diferenças de corrente vão corresponder a diferenças de estrutura da superfície do material com resolução
atômica, né? Se eu calcular, por exemplo, o lambda, né, esse comprimento característico para o caso do cobre, né, onde a gente conhece a função trabalho, que é da ordem de 5 electrovolts, 4,7, né, 4,7 electrovolts, isso vai nos dar um comprimento característico para o microscópio eletrônico de varredura, né, que é da ordem de 50 picometros, né, que pico é 10 na menos 12, né? 10 na menos 12 é muito menor que os tamanhos atômicos, que são da ordem de Angstrom, né, 10 na menos 10, né? Então, aqui a gente está com resolução, o comprimento característico, né, associado a esse microscópio eletrônico, tem comprimento característico da ordem de dezenas de angstroms, né? Ou seja, tem uma resolução da escala atômica, né? Certo? E, claro, dependendo de como é que é a resolução em corrente, né, a maior parte dos microscópios eletrônicos da varredura tem a resolução na corrente, que consegue medir correntes até um pico ampere, né? E aí a gente consegue fazer resoluções na amostra que podem chegar à ordem de nanômetros, né? Aqui tem uma figura onde está se fazendo, né? Acho que aqui o caso é varrendo uma superfície de silício, né? Onde o silício também tem uma função de trabalho que é dessa ordem, de poucos electrovolts, né? Aqui uma resolução de 7 por 7, né? Só para ver a escala, aqui a escalinha aqui dessa superfície, aqui, esse tamanhozinho aqui é 5 nanômetros, né? Então aqui são algumas dezenas de nanômetros que está sendo mapeado, acho que é 7 por 7 nanômetros, né? E, não, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, isso vai ser 30 por 30, uma coisa assim. Mas igual, a gente está fazendo mapeamento do silício, né? Numa escala de resolução que é menor que nanômetros, né? Ou da ordem de nanômetros, né? E claro, os escuros e os claros têm a ver com as diferenças de corrente, né? Figuras mais claras, né? Pontos mais claros correntes correspondem a correntes maiores, correntes de tunelamentos maiores, e a regiões mais escuras correspondem a correntes mais baixas, né? Então toda a topografia do silício nessa escala de nanômetro é obtida, é mapeada a partir das diferenças de corrente de tunelamento que ocorrem. E as correntes de tunelamento vai depender da distância entre a superfície e a ponteira, né? Obviamente depende da diferença de potencial que está estabelecida entre a ponteira e o material que está sendo analisado. Então a gente consegue fazer um mapa da superfície, né? Utilizando essas propriedades de tunelamento, ou seja, a topografia, né? Da superfície usando as correntes de tunelamento, né? A gente consegue até ver, né, os espaços, né, que dá para ver as escalas, então mostrando onde é que tem regiões com átomos e regiões de vácuo, né, ou de poucos átomos, né? Dá para ver claramente, e tem uma estrutura bem organizada no caso do silício, né? Dá pra ver. A estrutura das moléculas, a estrutura Oi? das moléculas, a estrutura das moléculas, de algumas moléculas é feita por esse microscópio também? Ou não, sei lá, por exemplo, uma cadeia longa de hidrocarbonetos ou alguma coisa assim, não sei. Eu acho que é um pouquinho mais complicado, porque aí a questão lá nas moléculas, né, tu tem estruturas grandes. Lembrando que o que permite utilizar o microscópio eletrônico, né? Você tem átomos onde você tem elétrons quase livres, né? Então são metais, né? E esses elétrons quase livres, então, quando se estabelece a diferença de potencial, eles podem então tunelar para uma ponteira que tem níveis de energia disponíveis. O problema é que o potencial. Aí a gente nem está trabalhando no caso de elétrons, né? Porque aí nós estamos átomos ligados nas moléculas, né? Então, Sim. a ideia para a Entendi. molécula não dá para fazer, né? Porque aí a gente não vai ter estabelecimento de elétrons passando de uma molécula para a ponteira, por exemplo. Uhum. Posso estar falando É, besteira, mas a ideia principal sim. aqui é tunelar elétrons de átomo para átomo, né? Sim. Devido ao É, principal. o hidrocarboneto, pelo que eu me lembro, ele não teria a mesma propriedade que o metal, né? Não teria elétrons Isso, livres. exatamente. Então, o que está por trás aqui é a possibilidade que num metal, os elétrons na última camada, que é a energia de Fermi, eles estão quase livres, né? Na verdade, quase todos ali estão quase livres no metal, a maior parte deles.
E aí sim eles podem transitar quando a gente tem, tem diferença de potencial, é de átomo para átomo, né? Ou seja, ocupações de níveis de energia de átomo para átomo, e quem tá fazendo a corrente são os elétrons, né? Eu acho que não dá para Certo. aplicar diretamente para moléculas, né? Obrigado. Uma outra aplicação do tunelamento é um modelo, né, bem antigo para o decaimento alfa, né? O que é o decaimento alfa? Basicamente é um decaimento nuclear, né? Do decaimento de núcleos, né? Grandes em geral, né? Onde eu tenho emissão da partícula alfa. Só para saber o que é a partícula alfa, basicamente a partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio, tá? Então é uma partícula que tem 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Então basicamente a massa dela é da ordem de 4 vezes a massa do hidrogênio, por aí, tá? Mas então, é um objeto carregado 2 vezes positiva, né? Por exemplo, um caso típico de decaimento alfa é esse daqui, né? O urânio 238 decai em tório, né? 234 com emissão de partícula alfa. O decaimento alfa é bem conhecido desde o final do século XIX e início do XX, né? Basicamente, o Rutherford utilizou feixes de alfa para fazer o experimento famoso, aquele, né? Os colaboradores dele, né? Fizeram o experimento famoso de alfas colidindo com núcleos de ouro, com uma folha fina de ouro, e ele conseguiu mostrar então que o núcleo é um objeto muito concentrado espacialmente, né? Não, a escala nuclear é várias ordens de grandeza menor, na verdade 10 mil vezes, 100 mil vezes menor que a escala atômica, né? Um objeto muito concentrado, onde a carga positiva do átomo está concentrada nessa região espacial muito pequena. Mas a manipulação de feixes de alfas naturais, né, que são obtidos a partir do decaimento de urânio ou de outros elementos, polônio, por exemplo, objetos muito massivos, né, núcleos muito massivos, instáveis, né, emitem alfa. Né. A modelagem da emissão alfa via tunelamento foi feita em 28 pelo Gamow e outros autores, o Condon e o Gurney, né, em 28. Lembrando que em 28 não fazia 2 anos que o Schrödinger tinha proposto a equação de onda, né, para não relativística, né, para as ondas de matéria, né. Então eles propuseram um modelo de tunelamento para as partículas alfa muito prematuramente, logo depois da proposição do formalismo de equação a mecânica quântica ondulatória de Schrödinger, né, basicamente. Qual é que é o problema das partículas alfa, né? Por que ela está sendo modelada pelo Gamow por um tunelamento? O Gamow, só vou mostrar qual é que é por que a gente entende que ela está tunelando, tá? Vou mostrar isso na forma do potencial que fica mais claro, tá? Então aqui eu tenho basicamente uma representação do gráfico, certo? Da energia potencial versus distância radial, certo? Então aqui eu vou assumir que a simetria esférica, né? E qual é que é o potencial com uma partícula alfa sente, né? Ela está sujeita. Bom, quando ela está fora, né? Fora do núcleo, ela está sujeita a uma energia potencial, que é a energia potencial eletrostática, né? Obviamente, se ela está interagindo com um núcleo, com um outro núcleo, que tem a número atômico Z, né? Carregado positivamente, né? A interação da alfa com núcleos, basicamente, é repulsiva coulombiana, né? E que a gente sabe que decai com 1 sobre R, né? O inverso da distância radial. A energia potencial eletrostática decai com 1 sobre R. Então, a energia potencial que uma alfa está submetida quando ela interage com núcleos, né, é basicamente uma barreira coulombiana repulsiva que cai com 1 sobre R. Se ela está presa dentro do núcleo, se ela está confinada dentro do núcleo, claro que o potencial não é mais coulombiano, né? A interação eletromagnética deixa de ser importante, e quem vai dominar a interação da alfa com o núcleo, onde ela está confinada dentro, né, como fossem os elétrons confinados nos metais, né, basicamente é um potencial que é tipo poço finito, ou poço finito, né, que tem basicamente esta forma aqui, tá? Então, dentro do núcleo, a interação da alfa com o núcleo pai, em que ela está quase livre, é basicamente é modelada pelo um poço de potencial. A gente já vai ver agora há pouco, logo em seguida, poços de potencial, né? Mas basicamente é um potencial confinante. E fora, ela é a interação
repulsiva coulombiana, certo? Por que a gente sabe, por que o Gamov sabe que a alfa está tunelando pela uma barreira de potencial, que é uma barreira de potencial variável coulombiana, né? Quando ela passa de fora para dentro do núcleo. É que eles medem quanto é que é o valor da energia cinética da alfa fora da barreira. Então ele tem uma amostra e o pessoal mede lá quanto é que é a energia cinética da partícula alfa depois que foi emitida, certo? Que é basicamente este valor aqui, tá? A diferença entre a energia potencial e a energia mecânica, né? Eles medem quanto é que é a energia cinética da alfa. A energia cinética da alfa em mecânica clássica, né? Basicamente é proporcional, né? Entre a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial, né? A menos as constantes aqui que tem a ver com a massa da partícula, mas a energia cinética, né? A energia cinética tem a ver com a diferença entre E e U, certo? Bom, eles conseguem ver que as medidas das energias cinéticas típicas das partículas alfa, certo? São muito menores que as energias potenciais de repulsão coulombiana típicas, né? Para aquele núcleo onde a partícula alfa foi emitida. Então, dado aquele núcleo onde a partícula foi emitida, ele sabe quem é o núcleo filho, por exemplo, tório, né? Se foi decaimento do urânio, né? Ele sabe quanto é que ele é o máximo da barreira coulombiana repulsiva, né? Tem a ver, claro, com o número atômico do núcleo em que a partícula alfa está interagindo. Então, dado experimental, a energia cinética da alfa medida é muito menor que as alturas das barreiras de potencial coulombiano dos valores máximos. Então, está claro que, do ponto de vista experimental, a energia cinética se a energia cinética da partícula alfa é menor que as alturas das barreiras coulombianas repulsivas, né, do núcleo filho em que ela interagiu, significa claramente que houve um tunelamento, né? Lembrando que o valor da energia cinética me dá quanto é que é a diferença entre a energia mecânica e a potencial. Se eu sei o valor da energia mecânica, perdão, se eu sei o valor da energia cinética quando ela está livre, bem longe dos núcleos, né, quando ela está medida livre, basicamente isso me dá o valor da energia mecânica, tá? Então a energia cinética da partícula alfa livre, basicamente, aí a energia potencial já é zero, né, porque ela cai com a distância radial, se ela está muito longe do núcleo de onde ela foi emitida. Basicamente, a energia cinética é uma medida da energia mecânica, tá? E aí hoje a gente sabe que o valor da energia mecânica é muito menor que o pico da barreira de potencial coulombiano correspondente. Então está claro que a partícula alfa passou por uma barreira de potencial. Claro que essa barreira de potencial não é retangular, ela é bem complicada, ela cai com o inverso da distância radial, né? Mas ela tunelou porque a energia mecânica da partícula alfa, tá claro, né? É muito menor que o pico do potencial coulombiano repulsivo. Então aqui tá a cara de qual é que é a expressão explícita, né, da energia potencial quando ela está fora do núcleo pai, né? Basicamente depende do número atômico do núcleo pai, certo? E inverso da distância radial. Então quanto maior o z, maior o pico, né? Maior é o valor, né, da energia potencial de repulsão coulombiana. Lembrando que a carga elétrica da partícula alfa é mais 2e, né, e a carga do núcleo, né, da onde a partícula alfa foi emitida, da ordem de z. Né? Então, a gente consegue calcular explicitamente o potencial coulombiano do repulsivo em termos do número atômico do núcleo pai, né, que é o z, certo? E claro, a distância radial. Então, aqui o Gamov vai modelar a probabilidade de transmissão, assumindo que a partícula alfa tunela de dentro do núcleo pai, ou seja, ela está pré-formada dentro do núcleo pai, está em um estado quase livre, como são os elétrons e metais, só que agora a alfa está quase livre, ligada fracamente ao núcleo pai, e aí ela vai passar por uma barreira de potencial, que não é uma barreira retangular, é uma barreira de potencial variável, né? Coulombiana repulsiva, que cai com o inverso da distância radial, passa por essa barreira e é emitida com uma certa probabilidade de transmissão, né? E ela é medida fora do núcleo, né? Com uma certa energia cinética, que nos dá o valor da energia mecânica da partícula alfa dentro do núcleo
basicamente. Obviamente, aqui eu não vou mostrar como o Gamov calculou a probabilidade de transmissão, né? Bom, lembrando que o Gamov foi capaz, então, de calcular a constante de decaimento, né? O inverso da constante de decaimento da meia-vida da partícula alfa, da emissão alfa, né? Mas a constante de decaimento não depende só da probabilidade de transmissão, depende também de uma outra quantidade, que é a frequência de chegada na barreira, né? Então, para haver o tunelamento, não basta que a energia seja menor que o máximo do potencial coulombiano repulsivo, né? A partícula alfa tem que estar na entrada da barreira, né? Ela tem que já estar com probabilidade não nula, se chocando contra a barreira, tá? A probabilidade de ela estar na barreira, né, se chocando com a barreira, é dada pela frequência, né? A frequência de chegada na barreira, né? Então, vamos assumir que a partícula alfa está num estado quase livre, confinada aqui, então ela classicamente, né, ela pode desenvolver movimento dentro dessa região espacial, né, entre a distância radial zero até mais ou menos o raio do núcleo pi, né? Mas, para haver o tunelamento, ela tem que já estar na porta da barreira. Isso nos dá uma outra quantidade, que é a frequência de chegada da barreira, que é proporcional também à massa da partícula alfa e à energia cinética dela dentro da barreira, dentro do núcleo pi, tá? Então não é apenas o coeficiente de transmissão que é importante, mas também a frequência de chegada na barreira. Mas a constante de decaimento do alfa, que é o lambda, né, de decaimento, no modelo do Gamov é diretamente proporcional à probabilidade de transmissão. Claro que o Gamov vai utilizar o modelo para calcular a probabilidade de transmissão mais sofisticado no nosso caso, lembrando que no caso realístico, né, o potencial que a barreira tem que tunelar não é retangular, cai com o inverso da distância radial. Para fazer isso tem que usar uma técnica, que é a técnica WKB, ou de aproximações, né? A gente pode aproximar a barreira de potencial, que é K com 1 sobre R, como uma série, né? Uma série de barreiras retangulares com alturas cada vez menores. Isso pode ser feito, depois a gente toma o limite da largura das barreirinhas retangulares muito pequenas, né? A gente pode usar o processo de limite para fatiar a barreira de potencial em termos de uma série de barreiras retangulares, ou usar uma técnica de aproximação, que é a técnica WKB, né? Que a gente vai ver talvez mais para o futuro, falar sobre essa técnica, né? A gente não vai mostrar as técnicas de aproximação aqui. Mas a ideia do Gamov é essa, né? A alfa vai tunelar, né, por uma barreira de potencial variável, né? Aqui, claro, como a gente não tem como resolver aqui, não tem tempo para resolver o caso realístico, né? Eu vou fazer aproximações só para a gente fazer o cálculo, né, de qual é a probabilidade de transmissão para um decaimento realístico. No caso aqui eu vou utilizar o decaimento alfa do polônio, né, 212, né, que vai emitir alfas, né? Então é uma fonte de partículas alfas, o polônio 212. Aqui a gente tem as propriedades da barreira, né? A energia potencial máxima de repulsão coulombiana, neste caso do polônio, é 26,4 eletrovolts, certo? Perdão, 26,4 mega eletrovolts. Essa é a altura máxima da barreira aqui, é o pico da barreira de potencial coulombiano. A largura da barreira típica é 17,9, quase 18 femtometros, né? Basicamente, a largura que a gente chama de largura da barreira é basicamente o corte, né? A distância de corte da energia mecânica da partícula alfa e o gráfico da energia potencial, tanto fora quanto dentro. Ou seja, a largura da barreira para nós é essa distância aqui, certo? Onde a gente tem o corte do gráfico da energia potencial que a partícula alfa sente, né, com a interação com o núcleo, cortado pelo valor da energia mecânica da alfa, que é basicamente dada pela energia cinética dela fora da barreira. Certo? Esta largura aqui da barreira é da ordem de 18 femtometros. E a energia da partícula alfa aqui dentro do núcleo, onde ela está quase livre, confinada, né, que é basicamente a energia cinética da alfa emitida, né, é 8,78 MeV.
megaelectrovolts. Tá? Então a gente tem as propriedades da barreira na forma da sua altura, máximo da repulsão coulombiana, a largura da barreira e quanto é que é a energia da partícula alfa dentro do núcleo pi, né? Dentro do polônio 212, certo? É da ordem de 9 megaelectrovolts. Como a barreira não é retangular, eu vou assumir ela como sendo retangular, só aproximando ela, onde a gente vai usar a altura média, né, da barreira, certo? Então, eu vou fazer uma média do valor máximo com o valor da altura da barreira de potencial quando a gente chega aqui no final da barreira, né? Então, eu vou fazer uma média dos dois valores, né, máximo e mínimo do valor da energia potencial, que a potencial coulombiano repulsivo, que a partícula alfa está sujeita, né? E eu vou fazer uma média desses valores de alturas, né, da barreira para poder calcular como sendo uma barreira retangular. Lembrando que ela não é retangular, ela é variável, cai com sobre R fora dentro, enquanto ela está tunelando. Né? Basicamente, o que a gente vai ter essa emissão alfa aqui, ó. É o polônio 212 emitindo então um outro núcleo, que é o núcleo filho, né, que é o chumbo 208, que é estável, né, e a partícula alfa, com essas propriedades aqui, tá? Para isso, a gente vai ter que calcular as propriedades básicas para calcular a probabilidade de transmissão, certo? Então, o que eu quero calcular aqui, qual é que é a probabilidade de transmissão típica para polônio ele caindo em alfa, né? E qual é que é a probabilidade de transmissão da alfa, né? Do polônio para emitido chumbo e mais alfa, né? Bom, então vamos calcular primeiro algo que é super importante, né, que é o número de onda da partícula alfa dentro da barreira, né, que é o K'. Para isso a gente vai precisar quanto é que é o valor da energia potencial e também quanto é que é a energia de repouso da alfa, que eu estou assumindo que é 4 vezes, né, a energia de repouso do próton, lembrando que a partícula alfa é constituída de 2 nêutrons e 2 prótons, né? Então, ou seja, 4 nucleons, né? Mais ou menos 4 vezes a massa do próton. Então, eu vou estimar a massa de repouso, a energia de repouso da partícula alfa, como sendo 4 vezes a massa de um próton ou a energia de um próton. Lembrando que aqui, como eu estou assumindo que ela é retangular, né, eu vou pegar o pico da barreira de potencial coulombiano, que é este valor aqui, né, e vou dividir por 2. Eu vou pegar o 26,4 MeV, né, e vou dividir por 2, isso vai me dar a altura média da minha barreira de potencial retangular. Certo? Então, vai ser por aqui, mais ou menos. Bom, e aí vamos calcular o K'. K', então, seria proporcional então, a diferença, né, entre energia potencial e energia mecânica da alfa, né? Lembrando que o zero vai ser o pico do potencial, que é a metade do 26,4 MeV, e a massa da alfa, né, a massa da partícula confinada, que vai passar pela barreira, né? No caso aqui não é um elétron, é um alfa. Lembrando que aqui eu já multipliquei por cima e embaixo por C quadrado para a gente ter a energia de repouso da alfa e a constante H cortado C embaixo aqui no denominador. Botando em números, né, então a gente tem a energia de repouso da alfa é 4 vezes a energia de repouso de um próton, que a gente sabe que é 938 megaelectrovolts, né? A diferença do máximo da barreira, que é 13,2, que é a metade de 26,4, né? E a energia da alfa, que a gente sabe que é os quase 9 MeVs, né? 8,78 MeV. Embaixo a gente tem a constante, né, H cortado C em unidades de MeV. Lembrando que aqui eu vou transformar angstrom em femtometro, né? Lembrando que 10 na menos 5 angstroms é perdão, 1 femtometro é 10 na menos 5 angstrom. Então, femtometro é 10 na menos 15 metros e angstrom é 10 na menos 10. Então, estão relacionados, claro, por um fator 10 na 5 de diferença. Então, aqui embaixo eu estou escrevendo H cortado C, é o 1973 MeV electrovolt angstrom, né? Só que agora eu vou, obviamente, escrever isso em termos de MeV, né? Então, aqui seria 1973 electrovolts angstrom. Então, aqui eu só vou transformar de electrovolts para MeVs, né? Então, 1973 electrovolts em MeV vira 1.973, 10 a menos 3 mega electrovolts, lembrando que mega é 10 a menos 6, né? Certo? Então, eu só transformei electrovolt em MeV, certo? Ao quadrado, certo? Obviamente aqui eu vou ter o número de onda em inverso de angstrom, né? Vai sair daqui em inverso de angstrom.
isso dá da ordem de 9, 10 na 4 o inverso de Angstrom. Lembrando que eu posso transformar inverso de Angstrom em inverso de femtometro, né? Com esta transformação, né? Um femtometro é 10 a menos 5 Angstrom, né? Certo? Isso significa que um inverso de Angstrom é 10 a menos 5 inverso de femtometro. Então, isso vai dar, transformando para femtometro, isso dá 0,923 inverso de femtometro para o número de onda dentro da barreira, onde a partícula alfa está passando, né? O produto K'(A), né, ou seja, o número de onda dentro da barreira vezes a largura da barreira, que a largura da barreira foi dada em femtometros, né, quase 18 femtometros. Esse produto vai dar, né, ambos em unidades de femtometro, isso vai dar 16,5. 16,5 é muito maior que 1, né? E aí a gente pode usar aquela expressão aproximada para o cálculo da probabilidade de transmissão. A probabilidade de transmissão, então, decai exponencialmente, né? Onde a rapidez do decaimento é dado pelo produto 2 vezes K'(alfa), né? E, claro, a normalização aqui tem a ver com a razão entre a energia da partícula alfa quase livre dentro do núcleo pi e a altura da nossa barreira assumida sendo retangular, cuja altura é a metade do pico da repulsão coulombiana, do potencial repulsivo coulombiano. Colocando em números aqui, numericamente, né? Claro que a exponencial é muito pequenininha, né? A probabilidade de transmissão é da ordem de 10 a menos 14, né? Parece super pequeno, mas para calcular a largura de decaimento, a gente precisa multiplicar esse coeficiente de transmissão, que é 10 a menos 14, pela frequência, né, de chegada na barreira, como eu estava comentando. É claro, eu não vou fazer a conta aqui, não é o caso, né? Mas a frequência de chegada na barreira é super alta, né? Porque a frequência de chegada na barreira basicamente é proporcional à velocidade da alfa dentro do núcleo, né? E esse número é grande em hertz, tá? Então isso contrabalança um pouquinho o valor pequeno do coeficiente de transmissão quando a gente está calculando, obviamente, a largura de decaimento, né? Mas a probabilidade de transmissão é essa, da ordem de 10 a menos 14, né? Certo? Obviamente esse é o valor aproximado quando a gente está assumindo uma barreira de potencial retangular, né? Isso não é um valor realístico para o caso do potencial real, que é coulombiano repulsivo que cai com 1 sobre R. Então a gente tem que lembrar que a gente está fazendo uma aproximação aqui. Mas é só para brincar um pouquinho com as ordens de grandeza dessas quantidades, quando a gente está usando dados realísticos, por exemplo, o decaimento alfa do polônio, 212. Então a gente consegue calcular as probabilidades de transmissão, apesar de ser baixa, existe, né? Porque os decaimentos alfas ocorrem naturalmente na natureza para esses elementos, né? Tanto o urânio quanto o polônio, etc. Com uma certa probabilidade de decaimento, que é o lambda, né? Lambda de decaimento, que o Gamow foi capaz de calcular usando um modelo de tunelamento, né? Bem nos primórdios da mecânica quântica ondulatória, né? Já em 1928, certo? Com isso encerro as nossas aplicações de tunelamento. O tunelamento também dá para utilizar, também é utilizado, né? Para modelar a fusão nuclear, né? Em estrelas, por exemplo. Então, por exemplo, no Sol, a gente sabe que o processo de fusão principal, né, que dá a maior parte da energia solar, é o processo de fusão de hidrogênio, né? Na verdade, de fusão de prótons, né? Fusão de prótons. Por que o processo de tunelamento é importante na fusão de prótons numa estrela, né? Porque para a gente fazer a fusão dos prótons, esses prótons têm que chegar muito próximos entre si, para a gente ter um domínio da força nuclear comparado com a repulsão coulombiana dos dois prótons. Os dois prótons, ambos têm cargas positivas. Quanto mais próximos eles chegam um do outro, maior é a repulsão coulombiana, né? Então a gente vai ter que ter uma temperatura nessa estrela que seja capaz de nos dar energias médias, cinéticas médias para esses prótons, de maneiras que eles consigam, né, vencer a barreira coulombiana repulsiva e chegam o mais próximo possível para escalas de ordem de 1 femtometro, né, onde a interação repulsiva domina, né? Então a gente não, a fusão nuclear é o inverso da emissão alfa, né? A gente passa por uma barreira repulsiva, mas é para chegar mais próximo cada vez um do outro, né? A expressão da probabilidade de tunelamento é a mesma, né? A gente precisa saber quanto é que é o valor de pico do potencial repulsivo coulombiano, né? E qual é que é a largura, né, típica da barreira. No caso aqui,
um próton vai passar, né, vai entrar dentro de uma barreira e vai chegar mais próximo possível do outro próton para ocorrer a fusão. Então, a gente também utiliza em modelagem de fusão nuclear em estrelas, né, principalmente próton-próton, né, o processo de transmissão dentro, processo de transmissão num modelamento. Caso os prótons não vão passar de fora para dentro de uma barreira de potencial coulombiana repulsiva, também que nem o caso da alfa. E a gente vai então para a segunda parte da aula de hoje, que é o outro tipo de potencial, que é potencial confinante, né? Lembrando que nos casos que a gente fez anteriores, partícula livre, barreira de potencial e barreira retangular, né, de potencial, o elétron incidente ele estava livre e ia passar por uma barreira, né, que podia ser maior ou menor que essa energia. Agora aqui a gente vai ter o primeiro caso de um exemplo onde a gente tem uma energia potencial, um potencial que o objeto, a partícula vai estar sujeito, que é confinante. Então eu vou fazer o primeiro caso, que é o poço infinito, tá? Vou mostrar aqui o gráfico da função de energia potencial. O gráfico da função de energia potencial é esta, tá? Aqui eu tenho a energia potencial em termos da posição, certo? Aqui está a origem, x igual a zero, certo? O que está acontecendo aqui, tá? Em posições x igual a a mais a sobre 2 e na posição simétrica em torno da origem menos a sobre 2, então são duas posições espaciais simétricas em torno da origem, o valor da energia potencial vai para mais infinito, certo? Isso é chamado, como o gráfico da energia potencial está claro porque que é chamado poço infinito, né? É poço infinito porque o potencial é nulo entre menos a sobre 2 e mais a sobre 2, ou seja, uma região espacial finita, né? Simétrica em torno da origem. E a direita e a esquerda dessas regiões espaciais, né, simétricas, o valor do potencial é infinito. Tem um poço de potencial infinito porque nas regiões de interface o valor da energia potencial é infinito. Significa que a partícula não pode, se o potencial é infinito, ela não tem como sair para fora dessa região espacial aqui entre menos a sobre 2 e a sobre 2, onde o potencial é nulo. Então ela é livre nessa região, ou seja, está confinada nessa região, livre, e fora ela não pode passar. Ela não pode existir fora dessa região, porque o potencial em que ela está sujeita é infinito. Então, está claro por que é chamado de potencial infinito. Aqui está a expressão da energia potencial em termos de x, né? Então, a esquerda de x menos a sobre 2, o potencial vale mais infinito. A direita de mais a sobre 2, x mais a sobre 2, o potencial é infinito. E zero simétrico em torno da origem entre menos a sobre 2 e a sobre 2. Tá? A solução da equação de Schrödinger para esse tipo de potencial é trivial, né? Fora da barreira, a partícula não pode existir, então a função de onda associada, fora do poço, né? Fora do poço a partícula não pode existir, eu teria que dar energia infinita, né, para ela sair de lá. Então é impossível encontrar partícula fora dessa região espacial, significando então que a função de onda é nula fora do poço, né? Tanto a esquerda e a direita da interface. E claro, como ela está livre, com potencial nulo dentro do poço, a solução para uma partícula livre a gente sabe, né? Dentro do poço são superposições de ondas planas andando para a direita e a esquerda, né? Com o número de onda K. Né? A gente já sabe quanto é que é a solução. Dentro da barreira vai ser partícula livre, modelada por uma função de onda que é a superposição de duas ondas planas, né? Cujos coeficientes são A e B. Lembrando que para determinar os coeficientes das funções de onda, em geral, a gente impõe, né, as condições de continuidade da função e da derivada da função de onda nas regiões de interface, né? A gente aqui, neste caso do poço infinito, a gente vai ver que a gente não vai poder utilizar a condição que a derivada da função de onda seja nula na interface, porque isso vai nos dar a função de onda nula, tá? Mas eu vou só determinar isso claramente. Bom, então a gente sabe que dentro do poço a solução é a solução de partícula livre, ou seja, superposição de ondas planas. A gente pode reescrever essas exponenciais complexas usando, obviamente, fórmula de Euler, em termos de uma superposição de funções periódicas, né, cosseno e seno de Kx,
com coeficientes A e B a determinar, né? A continuidade da função de onda na interface tem que ser utilizada, né? Ou seja, se a função de onda dentro do poço tem este valor, né? Essa dependência em x, e 0 fora, né? A gente vai impor a condição de continuidade da função de onda na interface desta maneira, né? A função de onda calculada em x igual a A e em x igual a menos A sobre 2, que são as duas regiões de interface, tem que ser 0, né? Para a gente ter a continuidade da função de onda fora e dentro do poço. Fora e dentro do poço. Fora do poço é sempre 0. Dentro do poço, ela depende de x, mas impondo a continuidade, isso aqui tem que ser verdade, né? Essa expressão aqui, onde a gente coloca x igual a mais ou menos A sobre 2, tem que dar 0. Né? Esta condição aqui vai nos impor a condensação da energia, que a gente já vai ver daqui a pouco. A gente não vai poder impor a condição de derivada da função de onda sendo contínua nas regiões de interface, né? Mais ou menos x sobre A, porque isso aqui vai nos dar, quando a gente impõe a condição que a derivada é contínua, vai nos dar valores das constantes A e B, dos coeficientes A e B, ambos nulos, e isso vai nos dar função de onda nula dentro da barreira, que não faz sentido, tá? Eu vou mostrar aqui explicitamente porque a gente não pode usar a derivada. Então aqui como eu estava mostrando para vocês, né, é onda plana dentro, aqui eu estou calculando explicitamente a derivada da função de onda dentro do poço, né? Basicamente é trivial, porque são derivadas exponenciais, né? Aqui a derivada, e o valor da função é ondas planas. Né? Bom, aqui eu estou impondo primeiro, né, a continuidade da função de onda fora e dentro da barreira, por exemplo, em x igual a A sobre 2. Né? A função de onda fora, em A sobre 2, é igual à função de onda dentro do poço, em x igual a A sobre 2. Então, fora, a função de onda é sempre nula, né? E dentro, ela é uma superposição de ondas planas, mas aqui, claro, eu vou colocar x igual a A sobre 2, lá no x das ondas planas, né? Isso vai me dar esta condição. Tá? A condição da derivada, né, fora e dentro do poço, em x sobre 2, né? Então, aqui eu calculando explicitamente a derivada em fora é 0, né? Também, se a função de onda fora é 0, a derivada é 0. Dentro, a derivada tem essa expressão, colocando x igual a A sobre 2, aqui a gente tem outra equação. Vocês conseguem ver, se a gente utilizar ao mesmo tempo a condição de continuidade da função e da derivada da função numa das interfaces, que é A sobre 2, vocês conseguem ver aqui que a solução, aqui tem duas variáveis e duas equações, né? A solução, tá claro aqui, né? Se eu somar essas duas equações, eu vou ter que A é 0, mas se A é 0, em qualquer uma dessas equações, B também é 0. Então, se eu usar essas duas condições, a continuidade da função e da derivada da função de onda, automaticamente isso vai implicar que ambos os coeficientes são 0, o que daria a função de onda nula dentro do poço, que não faz sentido. Né? Então, a gente não vai poder utilizar a condição de continuidade da derivada da função ao mesmo tempo junto com a continuidade da função de onda, porque se a gente fizer isso, os coeficientes A e B vão ser identicamente nulos. Então, para determinar os dois coeficientes, o A e o B, a gente vai ter que trabalhar apenas com a condição de continuidade da função de onda, não a derivada. A gente dá sorte porque a gente consegue uma outra condição de contorno, uma outra condição para A e B, utilizando a outra interface, né, que é em x igual a menos A sobre 2. Porque a gente tem duas regiões de interface do interior do poço para fora do poço. Né? Tem uma região que é simétrica em torno da origem. Essas duas equações que a gente vai utilizar para obter os valores das constantes A e B, os coeficientes A e B. Né? Então, a gente vai aplicar então, as condições de fronteira para a função de onda. Certo? Ou seja, a função de onda calculada em mais ou menos A sobre 2 tem que ser 0. Né? Vamos fazer isso, então, para cada interface. Né? Começando, a primeira equação eu já fiz ali, né? já mostrei. Né? A função de onda fora em x igual a mais A sobre 2 tem que ser igual à função de onda dentro do poço em x igual a mais A sobre 2. Tá? Fora do poço, a gente sabe que é 0 a função de onda. Dentro do poço, a onda plana pode ser modelada como uma superposição, né, de funções senos e cossenos, né, cujo argumento é kx. Né? Onde o x agora é mais A sobre 2.
Então, isso vai me dar esta equação aqui, né? AB multiplicado por funções periódicas, cosseno e seno, cujo argumento aqui, claro, é, colocando x igual a mais a sobre 2, isso dá k sobre 2 como argumentos do seno e cosseno. A segunda condição é no x simétrico, né? A função de onda fora e dentro na região de interface x igual a menos a sobre 2. Fora da barreira a função de onda é zero, fora do poço a função de onda é zero e dentro do poço a função de onda é não nula, mas aqui a gente está colocando na interface à esquerda, né? Está analisando agora esta interface aqui, né? Onde o x é a região de interface x menos a sobre 2. Tá? Quando a gente faz isso, substituindo os argumentos, obviamente vai haver uma mudança apenas, como trocou de sinal, né? O argumento agora é menos k sobre 2. A função cosseno não vai ficar alterada, porque a função cosseno é função par. Então, cosseno de menos k sobre 2 é igual a cosseno de k sobre 2. E vai haver uma troca de sinal aqui no termo do seno, porque seno de menos k sobre 2 é menos seno de k sobre 2. Então, a troca de sinal comparado com o caso anterior. Então, as condições de contorno nos dão duas equações para dois coeficientes a determinar, certo? Dois coeficientes a determinar, que são os coeficientes A e B, certo? E essas condições, né, têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, né? Se a gente somar e subtrair essas duas equações que vêm das condições de fronteira, a gente tem duas condições que têm que ser obedecidas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu somar, né, se eu somar essas duas equações, eu vou obter que 2A cosseno de k sobre 2 tem que ser zero, ou seja, A cosseno de k sobre 2 tem que ser zero. Isso é uma condição que eu posso obter a partir da soma dessas duas equações. Uma outra equação que eu posso obter, uma outra relação que eu posso obter é quando eu subtraio, né? Quando eu subtraio, eu vou ter 2b multiplicado por seno de k sobre 2 igual a zero, ou seja, b seno de k sobre 2 igual a zero é uma outra condição que eu obtenho. Essas duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Lembrando que A e B, que seria A e B igual a zero ao mesmo tempo, seria a solução trivial para essas duas relações, né? Não pode ser utilizada porque A e B igual a zero simultaneamente não nos dá uma função de onda nula dentro do poço, né? Então eu vou ter que trabalhar com satisfazer ao mesmo tempo essas duas relações, não utilizando a solução trivial, que é A igual a B igual a zero. Então, mas igual, eu vou obter quanto é que é A e quanto é que é B, satisfazendo essas duas equações ao mesmo tempo. Então, se eu não posso utilizar a solução trivial, né, o que eu posso fazer é tornar um dos coeficientes nulo, deixar o outro não nulo, né, e obedecendo ao mesmo tempo essas duas equações. Por exemplo, tá? Se eu colocar, por exemplo, B igual a zero, né, B igual a zero, certo? E o A diferente de zero. Isso é uma possibilidade. B zero, A diferente de zero, certo? Se B igual a zero, essa segunda equação aqui é satisfeita automaticamente, né? Se A é diferente de zero, isso implica que este cosseno tem que ser zero. O cosseno de K sobre 2 tem que ser zero para satisfazer a equação da esquerda aqui, tá? Isso significa, então, que cosseno de K sobre 2 tem que ser zero para esta condição aqui. Se eu fizer o inverso, né? Se eu colocar A igual a zero e B diferente de zero. Aí, nesse caso, para satisfazer ao mesmo tempo essas duas equações, aí, agora o seno de K sobre 2 tem que ser zero. Então, eu tenho duas possibilidades, onde eu tenho um dos coeficientes não nulo e uma condição trigonométrica aí tem que ser satisfeita, certo? Vamos começar com o primeiro caso, né, onde o B é zero e o A é igual a zero. A é diferente de zero, tá? Se o B é igual a zero e o A é diferente de zero, obviamente a função de onda, para este caso, é apenas cossenoidal, né? Lembrando que a função de onda, dentro do poço, né, é uma superposição de senos e cossenos, cujos coeficientes são A e B, né? Onde o coeficiente para cosseno é A e o coeficiente para senos é B. Tá? Se a B é zero, a função de onda é só cossenoidal, né, cujo coeficiente é A. E, claro, onde o número de onda, né, dentro do poço tem que satisfazer esta condição. Cosseno de K sobre 2, onde K é o número de onda dentro do poço, tem que ser zero, certo? Ou seja, eu tenho que satisfazer esta condição. Essa condição aqui é satisfeita para todos os números de onda, né, onde o Ka sejam múltiplos
ímpares de π. Né? Então, se Ka são múltiplos ímpares, né? Múltiplos ímpares, onde o n aqui é ímpar, 1, 3, 5 e assim por diante, de π, né? O que vai sobrar aqui dentro do argumento do cosseno é múltiplos ímpares de π sobre 2, onde o cosseno é sempre nulo. Tá? Então, a condição para satisfazer que o cosseno de Ka sobre 2 é zero é que Ka tem que ser múltiplo inteiro ímpar de π. Certo? Isso significa o quê? Significa que eu não tenho um único número de onda para a partícula dentro do poço. Eu tenho um conjunto de números de ondas, né, associado a cada índice n ímpar aqui, cada inteiro ímpar n, certo? Então aqui eu consigo escrever explicitamente, né, que dentro do poço, quando essa primeira condição é satisfeita, né, os números de ondas dentro do poço, da partícula livre dentro do poço, depende do n, né, e da razão π sobre a, onde a é a largura do poço, né, largura do poço. Ou seja, os números de onda são quantizados, eles dependem do número inteiro, ímpar, né, e são inversamente proporcionais, esses números de onda, à largura da barreira, certo? A largura do poço, perdão. Então aqui eu não vou ter uma única função de onda para cada n, que corresponde a cada k, ou seja, cada número de onda distinto, que satisfaz essa condição aqui. Eu vou ter um conjunto, então, de funções de onda, né? Eu vou chamar φn's, né? φn's de x, cada um deles com uma normalização a n, cosseno, onde aqui, perdão, aqui é o knzinho, o n aqui é subscrito, né? knx, onde kn obedecem, né, esta relação de quantização, né? Os kn são quantizados com números inteiros ímpares, né? Aqui eu vou normalizar essas funções de onda. Então, aqui quando eu estou quantizando os Ks, eu não tenho uma única autofunção, uma única função de onda dentro do poço, mas sim n barreiras, obviamente dá para ver que eu tenho infinitos, né? Infinitas autofunções associadas aos inteiros ímpares, né? A gente pode normalizar essa função de onda, se ela é cossenoidal com normalização a n, né? Lembrando que as funções de onda sempre obedecem à condição de normalização, ou seja, se eu integro o módulo quadrado dessa função de onda sobre toda a região espacial onde ela é não nula, isso tem que dar 1, né? Então, se eu integrar a função de onda ao quadrado, né, é real, né? Função de onda ao quadrado calculada de menos a sobre 2 até a sobre 2, onde ela é não nula, né? Isso tem que ser 1. Explicitamente, se ela é cossenoidal com normalização a n, tá? Aqui a condição de normalização vai dar esta condição, né? A n quadrado, eu já tirei para fora, aqui eu já tomei o módulo quadrado, né? Então eu tenho cosseno quadrado de knx, né, multiplicado pelo módulo quadrado de an, né, que eu posso tirar para fora da integração. Basicamente eu vou integrar, né, vou integrar nesse intervalo simétrico aqui, né, entre menos a sobre 2 e a sobre 2, a função cosseno quadrado de knx. A integral indefinida é sabida, né, a cosseno quadrado de knx tem esta forma funcional, né, calculada nos limites de integração. Dá para ver aqui que quando eu substituo knx com x igual a mais ou menos a sobre 2, isso vai dar para o argumento do seno e cosseno aparecendo aqui, mais ou menos n multiplicado por π sobre 2, onde o n é ímpar, né? Significa que o cosseno aqui sempre vai ser nulo, porque ele vai estar sendo calculado em números inteiros, né, de π sobre 2. Números inteiros de π sobre 2. Isso vai dar 0 para esse termo que tem o produto seno-cosseno, né? Então, só o primeiro termo da integral, da integração, vai nos dar contribuição não nula. Quando a gente substitui, significa que o módulo de an quadrado está multiplicado pelo resultado da integral. O resultado da integral vai dar a sobre 2. Isso tem que ser 1 pela condição de normalização. Isso é a condição de normalização, então vai nos dar quanto equivale os ANs, né? Que são as normalizações dessas autofunções para n's ímpares, né? Inteiros ímpares, né? Tá claro aqui que os ANs, né, vão ser o inverso de a sobre 2 raiz, né? Ou seja, os ANs não dependem de n, as normalizações são fixas, né? Valem raiz quadrada de 2 sobre a, onde a é a largura do poço. Certo? Então aqui estão as já normalizadas as funções de onda dentro do poço, nos casos onde os n são inteiros ímpares, tá? Onde
esta primeira condição aqui é satisfeita, é uma das possibilidades, né? Dá para ver que eu tenho um número muito grande de autofunções. Na verdade, eu tenho infinitas autofunções, cada uma delas associadas a um número inteiro, né, ímpar para n, né? Onde o argumento do cosseno é Kn, onde o Kn é quantizado, né? Kn depende do número n inteiro e π sobre 2. Π sobre A, perdão. Π sobre A, multiplicado por n, são os Kns, né? Lembrando que aqui no caso, a gente só calculou para aquela primeira condição, né? Tá? Agora, se eu fizesse o mesmo procedimento para a segunda condição, né, onde A é 0 e o B é diferente de 0, onde agora a imposição para os números de ondas tem que satisfazer seno de K sobre 2 tem que ser 0, a gente tem, claro, obviamente, uma nova condição de quantização dos números de onda. Agora, os números de ondas por seno de K sobre 2 ser 0 implica que o Ka tem que ser números pares de π, né? Números pares de π, de maneira que o argumento seja múltiplos, né, de múltiplos inteiros de π, onde o seno é nulo, né? Eu vou ter uma outra condição de quantização, né? Os Kns, então, vão valer nπ sobre A, onde n são pares agora, inteiros pares. Se eu fizer o mesmo procedimento no caso anterior, obviamente, claro, para A igual a 0, a função de onda agora é senoidal, né? Senoidal, onde os números de onda também são quantizados, como no caso anterior. Posso fazer o mesmo procedimento como no caso dos ímpares, né? A gente vai obter, então, que para n pares, né, a gente tem um conjunto de autofunções, a normalização é a mesma, né? Raiz de 2 sobre A, as funções de onda são senoidais, e os números de onda continuam sendo nπ sobre A, né? Onde agora, claro, para este caso aqui, os n são inteiros pares. Inteiros pares. Eu não posso usar aqui n igual a 0, tá claro aqui, que seria uma possibilidade. Ali em cima a gente começou em 1, que são o primeiro ímpar, né? E aqui a gente começou em 2 para os n, né? Em n igual a 0 a gente não pode utilizar esse índice, porque em n igual a 0 o seno é 0 e a função de onda correspondente seria nula, que não tem significado físico, né? A partícula tem probabilidade não nula de ser encontrada no oposto, está lá confinada. Então, n igual a 0 não pode ser utilizado, né? Então, começa em n igual a 2, que é o primeiro par, tá? Mas igual, a gente pode... As funções de onda que são as autofunções, né, da energia, são cossenoidais ou senoidais do mesmo argumento, tá? nπ sobre A vezes x. Como nos dois casos, tanto para n par quanto para n ímpar, sempre os números de onda são quantizados, né? Os números de onda, todos eles obedecem à condição Kn é igual a nπ sobre A. Não importa se o n é par ou ímpar, né? Todos eles obedecem, os números de onda sempre obedecem a essa condição de quantização. É proporcional a n e multiplicado pela razão π sobre A, onde é a largura do poço. Isso vai impor a quantização, então, dos números de onda, vão implicar a quantização da energia, né? Lembrando que o número de onda dentro do poço está relacionado com a energia da partícula, né, dentro do poço. Lembra que K² é 2 vezes a massa multiplicado pela energia dividido por H cortado ao quadrado, né? A definição do número de onda dentro do poço. Então, se os números de onda são quantizados, certo? Ou seja, eles são proporcionais a números inteiros de π sobre A, automaticamente a energia também vai ser quantizada. Ela deve ser, então, a energia vai ser quantizada proporcional a n ao quadrado. Proporcional a n ao quadrado. O n, que é o índice da quantização, né, o número quântico associado à quantização, tanto do número de onda quanto das energias, é um número quântico associado, né, um número quântico principal associado à quantização da energia da partícula dentro do poço, né? Os comprimentos de onda de de Broglie também vão ser quantizados, né? Porque se os números de onda são quantizados, o comprimento de onda de Broglie, né, é H sobre P. Se eu escrever o P em termos do número de onda, né? Lembrando que P é H cortado K, né? A gente pode escrever, então, o comprimento de onda de Broglie como sendo 2π sobre K. Mas agora o K é quantizado, então os comprimentos de onda de Broglie da partícula dentro do poço vão ser também quantizados, né? São inversamente proporcionais aos Kns. Então, basicamente, a gente tem também quantização
dos comprimentos de onda de Broglie da partícula dentro do poço, né? Então, eu não posso ter qualquer comprimento de onda, são todos aqueles que obedecem a esta condição, que depende do número quântico n, dá para ver claramente. O que a gente consegue ver aqui, ó, é que os comprimentos de onda de Broglie da partícula dentro do poço, para cada n, né, eu posso ter comprimentos de onda de Broglie que são número inteiro ou semi-inteiro. Se o n é ímpar, eu tenho inteiro de A. Se o n é par, perdão. Se eu tenho n ímpar, eu tenho semi-inteiros de A. Se eu tenho n pares, eu tenho inteiros de A. Ou seja, os comprimentos de onda de Broglie dentro da partícula são inteiros ou semi-inteiros da largura do poço, porque os lambdas são escritos em termos proporcionais à largura do poço, e eu vou ter semi-inteiro ou inteiro dependendo do valor de n, se ele é par ou ímpar. Né? Então, basicamente, os comprimentos de onda de Broglie dentro do poço são inteiros ou semi-inteiros, valores semi-inteiros ou inteiros da largura do poço. Então, a largura do poço estabelece qual vai ser os comprimentos de Broglie da partícula livre dentro do poço. E, finalmente, os valores de energia, né? As energias vão ser quantizadas porque os números de ondas vão ser quantizados. Quando eu calculo, né, a energia em termos do número de onda da partícula livre dentro do poço, né? Como eu estava comentando, a energia H cortado ao quadrado, K quadrado dividido por 2M, né? Mas, como os K são quantizados, eles são KNs, né? Onde vai de 1 até infinito, né? Inteiro, as energias também vão ser quantizadas automaticamente, né? Mas lembrando que os números de onda são proporcionais a n e a razão P sobre A, isso vai implicar, então, que os níveis de energia, as energias permitidas para a partícula dentro do poço, vão ser proporcionais ao número quântico n ao quadrado, né? E também vão ser inversamente proporcionais à largura do poço ao quadrado, a menos das constantes, né? Que é a massa e o π quadrado, certo? Então, os níveis de energia são quantizados dentro do poço, certo? E os níveis de energia estão distribuídos proporcionais ao quadrado do número quântico n, certo? Então, a distribuição dos níveis de energia tem esta cara aqui, ó. Começando com o nível menor de energia, que corresponde ao n igual a 1, né? E lembrando que aqui o caso, a gente não vai ter energia zero, como é no caso clássico, né? Uma partícula livre dentro de uma região espacial finita, a gente sabe que pode ter qualquer valor, inclusive zero. Se ela está em repouso, por exemplo, ela tem energia mecânica nula ali dentro daquele poço, né? No caso aqui, mecânica quântica, a gente vê que não, né? Uma partícula dentro de um poço infinito, ou seja, confinada numa região espacial livre dentro dela, né? A gente tem uma energia mínima, né? Que corresponde ao E1, né? Que é quando a gente coloca n igual a 1, ou seja, ela tem uma energia mínima que é inversamente proporcional à largura do poço ao quadrado, né? Basicamente é isso, né? E depois a distribuição dos níveis de energia, o E2, o E3 e assim por diante, são proporcionais a E1, claro, né? São proporcionais a E1, variando com n ao quadrado, ou seja, 4, 9, 16 e assim por diante. Então, dá para ver claramente que os níveis de energia não estão igualmente espaçados no poço infinito. Tá? A distância entre um nível e o outro imediatamente próximos, né, são distribuídos com n ao quadrado. Então, aqui eu só tenho o gráfico, uma representação, né, dos níveis de energia em termos do número quântico n, né, começando em 1 e até o 3, ao terceiro nível e assim por diante. Né? Dá para ver que para n muito grande os níveis de energia estão cada vez mais próximos entre si. Vai ter um contínuo mais lá para cima. Certo? Aqui, vocês conseguem ver que para cada n, né, para cada n, eu tenho uma autofunção associada. Né? Para cada n, ou a função de onda vai ser cossenoidal, ou vai ser senoidal, dado n. Tá? E a autofunção é única. Ou seja, dado um n, que corresponde a um nível de energia específico, uma energia específica da partícula confinada, eu tenho uma única autofunção. Pode ser cossenoidal ou senoidal, dependendo se o n é par ou ímpar. Tá? Isso significa que os níveis de energia, neste caso aqui, não são degenerados. Tá? Para cada valor de energia, eu tenho uma única autofunção. Certo? Lembrando que no caso da partícula livre, a gente mostrou algumas aulas atrás, né? No caso 1D, que é o que eu estou analisando aqui, né? No caso da partícula livre, solta, né? Sem estar confinada, a gente mostrou
que os níveis de energia são duplamente degenerados. A gente mostrou que para cada valor de E, a função de onda da partícula é representada por duas ondas planas, né? Uma onda plana andando para a direita e uma onda plana andando para a esquerda com a mesma energia, certo? Significando, então, que para o mesmo nível de energia eu tenho duas autofunções distintas, né? Isso significa que os níveis de energia são duplamente degenerados. Eu tenho duas autofunções distintas para a mesma energia. Aqui não acontece degenerescência, tá? Para cada nível de energia, eu tenho uma única autofunção, só uma. Então, os níveis de energia não são degenerados, eles são discretos, e para cada valor de E eu tenho um único valor, uma única função de onda representando aquele estado de energia da partícula, um único autoestado, né, na nossa nomenclatura de funções de onda. Né? Os autoestados do H, né, do Hamiltoniano. Então, essa já é uma diferença entre partícula livre mesmo, né, no caso 1D, e uma partícula confinada, né. Explicitamente a gente determinou os níveis de energia. Lembrando que a gente sempre começa com energia menor, diferente de zero, que é o E1, né, certo? Isso a gente já tinha mostrado nessa energia mínima, a gente já tinha mostrado usando o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Já mostrou que uma partícula 1D confinada numa região espacial, o princípio de incerteza de Heisenberg já determina que uma partícula livre tem uma energia média mínima que é diferente de zero. Aqui ele está mostrando explicitamente, né, quanto é que é o valor dessa energia, né? É basicamente o E1, que depende do inversamente proporcional, né, ao quadrado da largura do poço. Né? Ou seja, o quadrado da largura onde essa partícula está espacialmente confinada. Aqui está a representação, o gráfico da função de onda φ, né, φ de x, né, para os primeiros níveis de energia. Né? Lembrando que para n igual a 1, a função é cossenoidal, né, a função de onda é cossenoidal. Então, para n igual a 1, é esse gráfico mais escuro, essa linha mais escura aqui, perdão. Né? Claro que a gente tem as regiões de confinamento, a gente tem a forma funcional. Né? É cossenoidal em x. Né? N igual a 2 é o cinza um pouquinho mais escuro, que é este caso aqui, né? Este caso aqui, né? Onde a gente passa pelo um nó, né? Que é x igual a 0. Certo? Lembrando que para n igual a 1 a gente não tem nós a menos dos nós das interfaces, né? Os pontas os limites do poço. Né? Certo? Então tem dois nós no limite do poço. Quando a gente tem n igual a 2, agora, além dos limites do poço, tendo nós zero da função de onda, a gente tem um zero da função de onda, ou seja, um nó também em zero. Para n igual a 3, é este caso aqui, ó, mais fininho, assim, é mais clarinho ainda, né? Perdão, esse outro caso aqui. Onde a gente tem agora dois nós. Tá? Vocês conseguem ver que quando eu vou aumentando os níveis de energia, ou seja, subindo os N's, tá? A estrutura de nós aumenta. Tá? E dá para mapear, sem excluir os nós, os zeros das funções de onda, nas interfaces, né, nos limites do poço, né, a gente vê que a estrutura de nós, né, excluindo as pontas, né, a estrutura de nós é essa aqui. Eu vou ter n menos um nós. Né? Por exemplo, para n igual a 1 eu não tenho nenhum nó, a menos das pontas. Né? Para n igual a 2 eu tenho um nó, como eu mostrei, que é esse nó aqui. Para n igual a 3 a gente tem dois nós, como eu mostrei, e assim por diante. Né? Quanto maior a energia, obviamente, quanto maior o n, né, maior o índice n de quantização, o número quântico n de quantização, maior a estrutura de nós na forma n-1, né, onde a gente já excluiu, claro, os extremos, né, os nós nos extremos, que obviamente tem que ser zero por condição de continuidade da função de onda. Né? Então está claro que quanto maior a energia da partícula, maior a estrutura de nós, né? Ou seja, se eu estou assumindo que elas são representadas por ondas harmônicas, né? Confinadas, né, numa região espacial, a estrutura de nós vai aumentar com a energia da partícula. E a energia da partícula vai depender do número quântico n. Né? Eu posso mostrar que as autofunções, que são senos e cossenos para cada n, né, distinto, satisfazem uma condição de ortogonalidade no sentido de álgebra linear. Né? Como elas são funções, a condição de ortogonalidade é esta equação aqui que é satisfeita, essa relação aqui que é satisfeita. Né? Então, se eu tenho duas autofunções, né,
φn e φm, né? Que correspondem a energias diferentes, né? En, em, onde en e m são os índices, né? Os números quânticos associados a essas energias, né? Quantizadas. A condição de ortogonalidade dessas duas autofunções para n e m distintos, né? Significa esta relação, ou seja, o produto das autofunções φn e φm integrada na largura do poço, que é menos a sobre 2a sobre 2, é zero se n for diferente de m. Tá? Então, essa é a condição de ortogonalidade das autofunções para a representação das funções de onda de uma partícula livre dentro de um poço infinito. Tá? Se n for diferente de m, claro. Isso aqui pode ser explicitamente demonstrado, né? Lembrando que para cada m e cada n, né, as autofunções podem ser funções seno ou cosseno apenas. Né? Para n ímpar são senos, para n pares são senos. Né? Como a gente viu no caso anterior, a gente sabe quem são as autofunções para cada paridade de n. Né? Para n par, são senos, para n ímpares são cossenos, né? As autofunções. A gente pode mostrar isso explicitamente, essa propriedade geral aqui, caso a caso. Né? Por exemplo, se os n são distintos. Né? O n e o m são distintos. Por exemplo, se o n e o m são distintos no sentido da paridade. Né? Se eu tenho n par ou n ímpar, ou o inverso disso, eu vou ter um produto de autofunções aqui, que são funções cossenos e senos. Né? Por exemplo, aqui eu estou assumindo que o n é ímpar e o m é par. Com isso, as autofunções correspondentes são cossenos e senos. Tá? Posso fazer o vice-versa, são produtos de senos e cossenos. Né? Aqui já está o módulo, já está o produto delas, elas são sempre normalizadas com a mesma normalização, que é raiz quadrada de 2 sobre a. Né? Já está fora da raiz quando eu fiz o produto. Isso aqui é sempre zero, porque eu estou integrando uma função ímpar, perdão. Cosseno vezes seno é uma função ímpar. Cosseno é par, seno é ímpar. O integrando é uma função ímpar e eu estou integrando uma função ímpar no intervalo de integração simétrico. Isso sempre vai ser zero. Tá? Então, se o n e o m têm paridades distintas, seja um par ou ímpar, não importa, isso automaticamente é satisfeito, né? Porque eu estou integrando uma função ímpar. No caso onde ambos os índices são ambos pares ou ambos ímpares, aí o argumento aqui da integração vai ser cosseno-cosseno ou seno-seno. Mas eu também posso integrar explicitamente, né? Claro, fazendo mudança de variável. Né? A mudança de variável transforma a variável x em ângulo, né? O x é n θ, né? Por exemplo. Né? E reescrevemos, então, a integração de x como uma integração angular. Mas, mesmo nos casos onde os n são ambos pares ou ambos ímpares, a gente consegue mostrar que a integração explícita dos produtos das autofunções, neste caso geral aqui, também dá zero. No caso onde a paridade é diferente, é sempre zero explicitamente, já dá para calcular, já se sabe que é explicitamente zero. Quando ambos são pares ou ambos ímpares, aí tem que calcular, mas a gente pode mostrar também que o resultado da integração também é zero. Então significa que as autofunções são sempre ortogonais, né, para as autofunções das funções de onda para o poço infinito. E como eu estava comentando, né, o nível de energia menor é o E1, e a gente já tinha mostrado isso usando o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Devido ao confinamento, a gente já sabe qual é que é a ordem de grandeza da medida da incerteza na posição, que é da mesma ordem da largura do poço. Né? Como a gente tem uma incerteza na medida da posição que é finita, significa que eu vou ter uma incerteza na medida do momento. Isso, claro, é transladado da medida da energia correspondente da partícula livre dentro do poço, diferente de zero. A gente calculou já que uma partícula confinada, pelo princípio de certeza de Heisenberg, a energia média mínima tem um valor mínimo que é inversamente proporcional à largura da região de confinamento. Né? A gente mostrou também, tá claro, né, como são funções senos e cossenos, as autofunções, né? A gente só vai ter funções pares ou ímpares representando as autofunções para o poço infinito. Né? Isso significa que as autofunções no poço finito têm paridade definida. Tá? Paridade definida significa que ou ela vai ser par ou ela vai ser ímpar. Tá? A gente pode mapear o fato das funções de ondas terem paridade definida, porque o potencial, né,
potencial do poço infinito ele é simétrico em torno da origem, né? Se tu calcular o valor do potencial em menos x, ele é igual ao valor do potencial em, em x. O poço de potencial é simétrico em torno da origem. Isso vai implicar, tá? Isso vai implicar que as autofunções vão ser com paridade definida. Ou é par ou é ímpar. Para n par, elas vão ser ímpares, e para n ímpar, elas vão ser pares, né? Explicitamente, certo? Então a gente tem os dois conjuntos de autofunções com paridade definida. Não tem nenhuma autofunção que não tenha paridade definida. Vai ser par ou vai ser ímpar, ou seja, vai ser cosseno ou vai ser seno. O mapa de por que isso acontece é toda vez que eu tenho um potencial simétrico em torno da origem, eu vou ter autofunções associadas a esse potencial que tem paridade definida. Tá? Naquela aula de comutadores que a gente viu, né, a gente pode entender que, do ponto de vista de comutação, né, que as funções de onda vão ter paridade definida se o operador paridade, que a gente pode construir o operador paridade, né, que representa uma quantidade física, que é a paridade, né, do sistema, comuta com o hamiltoniano, o operador de energia. Mas, no caso mais simples, a gente pode ver se o potencial é simétrico, automaticamente as outras funções vão ter paridade definida. Né? Vão ser pares ou vão ser ímpares para cada n, né? Explicitamente. Então, a gente viu para n par, né? As autofunções são ímpares, né? Obedece a essa condição. E para quando n é ímpar, as autofunções são pares. Certo? E lembrando que os números de nodos, né, também estão associados com os n's, né? Os números dos nós são n menos 1. Né? Então, é claro, se o n é ímpar, eu vou ter número de nós par, e se o n for par, eu vou ter número de nós ímpares, e assim por diante. Então, a paridade também está associada com a questão dos nós também. Eu já tinha legal para aplicar esse deveria uma simulação nas autofunções dentro do poço, certo? Na aula que vem, o que a gente vai fazer? Eu encerro aqui o poço infinito, né? A gente basicamente determinou aqui os níveis de energia dentro do poço, que são quantizadas, proporcionais ao número quântico n ao quadrado, né? E também determinamos quem são as autofunções e as propriedades das autofunções, né? Todas elas têm paridade definida, têm uma estrutura de nós conhecidas e os níveis de energia são também quantizados, proporcionais ao n ao quadrado, e também tem um valor mínimo, que é o E1, né? Que é quando o número quântico n vale 1. Então, na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exercício de fixação, tanto para trabalhar com as autofunções, quanto os níveis de energia com objetos realísticos, né? Então, a gente vai usar elétrons, prótons, partículas conhecidas, né, cuja energia de repouso a gente conhece, e regiões espaciais de confinamento próprias, né? Vamos analisar como é que ficam os níveis de energia e as autofunções representativas para o poço infinito. E depois a gente vai fazer a extrapolação para o caso do poço finito, né? No caso do poço finito, na região de interface, ao invés da altura do poço ser mais infinito, a gente vai tornar ele valor finito, né? Quando a gente introduz o valor finito da altura, né, a profundidade do poço, isso significa que tem uma diferença agora com as autofunções, porque agora, se a altura do poço é finita, eu posso ter a probabilidade de encontrar partícula fora do poço com probabilidade não nula. Né? No nosso caso, agora do poço infinito, não. Né? A função de onda, ou a probabilidade de encontrar partícula fora do poço, é zero, porque eu teria que dar energia infinita para tirar a partícula dentro do poço. Agora, se o poço tem profundidade finita V0, o zero, né? Se eu der uma certa quantidade razoável de energia para a partícula, né? Ela pode sair do poço, né? E vai ser encontrada com probabilidade não nula fora do poço, certo? Então, eu vou ter funções de onda não nulas tanto dentro quanto fora do poço. Claro que a gente vai ter que impor as condições de continuidade, como a gente fez agora, mas então a gente vai extrapolar para o caso do poço finito, que é realístico, né? Lembrando onde a gente usa, né? Tem várias aplicações no poço finito, mas uma a gente já viu aqui, né? Por exemplo, no caso do modelo do Gamow, né? O potencial, a energia potencial associada à partícula alfa dentro do núcleo pi, né? Basicamente pode ser modelado como um poço finito. Ele tem uma profundidade, é quase retangular aqui o fundo do poço, né?
e tem uma altura, ou seja, tem uma profundidade que é finita, né? Você dá muita energia para a partícula que está confinada ali dentro, ela sai para fora tranquilamente, ou tunela se ela tem energia menor. Né? Mas no caso de altura finita, sempre a gente pode ter ou tunelamento ou a transmissão mesmo, usual, que é o caso da analogia clássica, né? Para fora do poço finito. Né? Então, todos os potenciais confinantes a gente pode sempre modelar como sendo, em primeira aproximação muito simplória, né? Como sendo um poço finito. Certo? E aí a gente vai recalcular como é que são as estruturas dos níveis de energia, que é trivial, né? No caso do poço infinito é trivial. A estrutura de níveis de energia só avança com n ao quadrado. É muito trivial como calcular os níveis de energia. Agora, no poço finito é bem mais complicado, né? A gente vai ver que a estrutura de a estrutura de níveis de energia é bem mais complicada. A gente vai ter que resolver equações transcendentais para obter os valores das energias, né? Da partícula confinada no poço finito. E as autofunções a gente vai ter que determinar qual é que é a cara delas também, certo? Então, na aula que vem, nós continuamos, na quinta, né? Continuamos com a exercício de fixação do poço infinito que a gente viu hoje e continuamos, então, com as determinações das níveis de energia e autofunções para o poço finito, certo? Depois, na semana que vem, a gente vai ver o potencial associado ao oscilador harmônico, que é um oscilador, que é um potencial elástico, né? Que é bem importante em física, né? A sua versão em mecânica quântica. Certo? Na aula que vem a gente continua com o poço, mas só que o poço finito, certo? Fico à disposição de vocês. E se alguém tem dúvida, uma pergunta, questionamentos, se não, eu encerro por aqui. É isso, professor. Eu fui indo. Até mais. Certo, Até mais, Magma. bom almoço. Até quinta-feira nós voltamos com os postos. Igualmente. Até mais. Boa tarde. Voltamos na quinta. Até mais, pessoal. Até quinta-feira continuamos.